Não tenha medo, pois Deus está ouvindo a sua oração e nenhuma dessas orações que você tem feito tem sido em vão. Daniel está continuando no seu clamor, na sua busca, pedindo a Deus que Deus mova-se em direção do povo que está prestando uma eminente guerra. E assim Deus envia o anjo para falar com Daniel, após um grande período de jejum e de orações. E quando Daniel chega, as pessoas que estão com ele ali próximo, eles fogem, eles saem de perto, eles ficam amedrontados. Fica somente Daniel à disposição de ouvir as palavras do Senhor. E naquela hora, naquele momento exato, Deus começa então a mostrar a Daniel que ele está sendo ouvido em todo momento de suas orações. Começamos em Daniel, a partir do versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Enquanto Daniel estava consagrando-se a Deus, enquanto Daniel orava, enquanto Daniel estava jejuando, ele mal entendia, mal sabia que já havia sido enviado do céu a sua bênção. E eu quero dizer para você que quando você começa, quando você inicia um clamor, uma busca verdadeira, quando você realmente está disposto a dedicar-se a Deus, assim como essa palavra, desde o primeiro dia que você se predispõe a buscar a Deus, você tem a resposta do céu. Então, você só não vai ter resposta, você não será ouvido pelo Senhor, se você, por um acaso, decidir não fazer nada. Como ontem falávamos da Esther, Mardoqueu falou: Esther, se você se calar, você tem direito, você pode se calar e não fazer nada. Mas fique você sabendo, Esther, que de algum lugar o nosso Deus vai enviar livramento, porque o Senhor Deus não abandona o seu povo. Mas não fique pensando você que você vai livrar a si mesmo porque você está num palácio. Ou seja, ela tinha que fazer alguma coisa. Ainda bem que há pessoas como Mardoqueu, como o pastor aqui agora, que está tentando de alguma maneira despertar você a entender que se você não começar a buscar a Deus, você não verá mudança na sua vida. E quando Daniel está clamando, diz a palavra que levou 21 dias de jejum e oração. Foram 21 dias que ele se contristou, que ele buscava a Deus, que ele clamava e aparentemente não tinha resposta. A oração é o que liga o crente a Deus. O que liga uma pessoa em comunhão com o Senhor Jesus é a oração. E eu vou dizer para você, é uma triste realidade. Poucos são os cristãos que oram. Aqui está um dos defeitos mais terríveis que um cristão pode ter, que é não ter comunhão em oração. Porque as nossas orações, elas chegam ao trono de Deus. Eu gosto de uma explicação que o missionário sempre fala, o missionário R.R. Soares, que a oração não é um monólogo, você falando sozinho. A oração é um diálogo, é você e Deus fala com você. Você fala com o Senhor e o Senhor fala com você. Você precisa se aplicar. Veja que a oração, para algumas pessoas, parece ser uma coisa tão vaga, tão distante, que parece que ela fala sozinha. Parece que ela não tem a necessidade de orar, porque talvez na sua concepção, no seu entendimento, ela já tenha Deus sabendo todas as coisas sobre a vida dela, então ela não necessita ter orações. Veja que as orações são muito importantes. Quer ver um fato muito importante? Mateus capítulo 4 mostra pra gente o dia que o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra, ele passa por uma situação que aos nossos olhos parece não ser necessário. Se falamos do Filho de Deus, não seria necessário passar por tal coisa. Mas isso é a prova de que todos nós temos que nos consagrar. É a prova. Mateus 4:1 fala assim: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
e para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que Jesus está passando 40 dias em jejum e orações. Jesus depois, a pergunta que eu faço para você, se o Filho de Deus, se Jesus, ele tinha necessidade de orar a Deus, de jejuar, ele tinha necessidade de se consagrar, por que você, que se acha talvez o menos pecador do mundo, não tem essa necessidade? Por que você acha que você não precisa jejuar? Por que você acha que você não precisa orar? E falo assim para você, não com tom de intimação, não, mas te mostrando, verbalizando aquilo que Jesus também fez. Quando você está aplicando a palavra de Deus, quando você está aplicando na oração o que diz respeito à palavra, você está chamando Deus para perto de você. Quando Jesus foi atacado pelo diabo, a Bíblia fala que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Ele usa da palavra. Você sabe onde está escrito esse versículo? Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Jesus, ele combate a Satanás com uma palavra de Deus, com um versículo. Como que você vence? Como que você coloca o demônio por queda? Quando você tem palavra e na oração você tem a direção de orar segundo a palavra e mandar que este mal saia. Quando que você não vence? Quando você não tem palavra para confrontar o problema. Existem palavras que são específicas. E o Senhor disse claramente: olha, não é o pão que sacia a minha fome, mas o que me sacia, o que me sustenta é uma palavra do Senhor. Quer dizer, Ele está querendo colocar exatamente aquela linda palavra. Às vezes a gente tem aquela questão do olho. Não, mas eu estou vendo uma coisa e eu vou falar outra. Essa é a fé. Isso é fé. Nós não podemos ser homens de pouca fé, não é, Silvio? Nós não podemos ser pessoas de pouca fé. Se você começou a orar, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus está ouvindo você. Eu, dias atrás, escutei um testemunho aqui dentro do estúdio. Pastor, há anos que eu oro por algo acontecer e Deus fez acontecer. E vai melhorar cada vez mais. Porque Deus, Ele sempre move-se em direção de um povo que crê. Você tem que orar. Você ora pelo seu filho, você ora pela sua filha, você ora pelo seu casamento, você ora para uma mudança verdadeira. Não uma mudança qualquer, mas uma mudança verdadeira. Que faça ter transformação dentro do seu lar. Que faça que aquele filho rebelde, aquela filha rebelde que não fala com você, que ela venha entender, ela venha ter a razão de olhar para a situação e perceber que a necessidade de buscar a Deus também faz parte da vida dela. Você tem que orar. Você tem que orar. Deus ouve as suas orações. Quando Jesus estava orando e jejuando, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que veio Satanás para o tentar. Você acha que você também não vai ser tentado a desistir de orar? Quantos não poderiam nesse momento, jejuei 40 dias, orei 40 dias e agora vem o diabo para me tentar? Não, eu não vou fazer essas coisas, não. Vou ficar perdendo meu tempo orando, jejuando, sendo que nada acontece. Aí que é o grande problema de muitas pessoas, que ela acha na sua concepção que Deus não está ouvindo ela. O que Daniel escutou do anjo? Daniel, te acalma aí, rapaz. Desde o primeiro dia que você está orando, Deus já me enviou. Desde o primeiro dia que você se propôs a buscar a Deus, Deus já enviou a bênção que você precisava. Deus já enviou a solução. A diferença é que quando porque essa guerra que Jesus está passando aqui é uma guerra espiritual. Isso aqui é Satanás ali tentando nos ouvidos de Jesus tirar dele aquela consagração. Porque o Satanás é espírito. E o Senhor Jesus era homem de carne e osso. Ele estava sendo tentado. Na mente dele, olha, faça então virar pão essa pedra. Já que você está com fome de 40 dias, faça virar pão. Faz agora, Jesus, quero ver. E ele, da palavra, ele consegue entender. Com a palavra de Deus, ele vence o inimigo.
como que você vence o inimigo? Você não tem palavra, você não retém a palavra no coração. Então veja que quando Daniel, por exemplo, ele teve a visão de Deus, ele entendeu que deveria orar. Jesus, logo após ser batizado nas águas, que ele foi batizado por João Batista, quando ele desce as águas, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele saiu das águas, ele foi cheio do Espírito Santo. E naquele momento oportuno, a Bíblia fala: este é o meu filho em quem me alegro, quem me comprazo. O Senhor sabia que a partir daquele momento ele seria perseguido. Até esse dia, Jesus não teve perseguições. Até o dia que você não decide fazer alguma coisa, você não tem perseguição. Você tem perseguição, mas você não vê. É uma perseguição que você nem percebe. Você leva as coisas tudo natural. Você pensa que todas as coisas são normais. Só que, na verdade, a perseguição que vai começar sobre Jesus agora, ela é ferrenha. É uma guerra. Quando você realmente leva a sério as coisas de Deus, a tua batalha passa a ser no âmbito espiritual. Por isso que o Paulo fala aos Efésios que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra a sangue. A nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa batalha não é contra a pessoa mentirosa, mas contra a prática da mentira. Nossa guerra não é contra as pessoas que nos querem mal, mas contra o demônio que incita aquela pessoa a desejar fazer o mal. Por isso que nós temos que ter essa visão espiritual das coisas. Nós temos que encarar e entender o que está acontecendo de ruim à nossa volta não é culpa sua. Não é porque você, talvez, mas por que Deus não ouve a mim? Porque eu não sou ouvido? Porque Deus não dá atenção para a minha oração e para o meu jejum? Irmãos, Jesus passou 40 dias jejuando. Na primeira oportunidade, quando ele termina o jejum, quem aparece não foi um anjo não, foi um demônio. Foi o demônio que apareceu ali. E você acha que você está acima de Jesus? Que você pode falar: não, pastor, mas é que comigo é diferente. Porque eu comecei a orar, eu já tive caso, eu já atendi. Eu lembro de uma senhora específica, que ela chegou na igreja e falou assim: pastor, hoje é o dia que eu quero ouvir a palavra, e se Deus não falar comigo, eu não volto mais aqui. Eu não aguento mais minha vida. E eu disse assim: irmã, Deus não vai falar com a senhora. Como assim, pastor? Eu falei: Deus não vai falar com a senhora. Porque a senhora está querendo mandar em Deus. A senhora quer que Deus faça do seu jeito. Deus quer tratar o seu coração. E ela disse: então o que adianta eu buscar a Deus? Essa mesma pessoa, uma certa vez me falou assim: pastor, eu vou ser sincero para o senhor. Eu sei que quem não perdoa, quem tem mágoa no coração está em pecado. E eu sei que quem parte dessa vida em pecado vai para o inferno. Olha, a pessoa dentro da igreja, participando de culto segunda, quarta, sexta, domingo, a pessoa ouvindo a pregação todo dia, ela falou assim: eu vou para o inferno. Eu falei: misericórdia, irmão, o que a senhora está falando? Eu vou para o inferno. Mas por quê? Porque eu não vou perdoar minha cunhada, aquela miserável. Ela me fez muito mal. Eu vou para o inferno, mas não perdoo ela. Existem pessoas que, se ela não entender que ela precisa tomar uma decisão de buscar a Deus com sinceridade para libertar seu coração de tudo que não presta, ela nunca vai ouvir a Deus. Ela nunca vai aplicar a palavra. Jesus, no primeiro momento, ele já aplica a palavra: está amarrado, demônio. Em nome do Senhor, em nome da palavra de Deus, eu digo para você, está escrito: não é somente do pão que eu vivo, mas eu vivo da palavra do meu Deus. Eu vivo da palavra do meu Senhor. Versículo 5. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhes: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E terminamos assim como Daniel também está sendo abençoado. Então o diabo o deixou
e eis que chegaram os anjos e o serviram. Desde o primeiro momento que Jesus começou a jejuar, que ele começou a oração logo após o batismo, o anjo já tinha sido enviado para servir ao Senhor. Só que havia, assim como Daniel, havia a opressão, havia ali aquela tentativa de Satanás promover um impedimento de a bênção chegar até você. Você sabia que mesmo tendo palavra, mesmo orando e jejuando, o diabo vai tentar impedir? Ele vai tentar impedir você. Você pode ser crente, você pode ir para a igreja, você pode ser uma pessoa talvez que ore muito, que tenha muito contato com a palavra, mas o diabo vai se opor a você. Ele vai se opor. Vamos voltar a Daniel, capítulo 10, versículo agora é o 13. Ele fala assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia pôs de frente de mim. E uns dias, eis que Miguel, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a mim, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós lemos no texto que Jesus venceu o diabo com a palavra, você percebe também que Daniel, as palavras dele move o céu para que o anjo chegue até Daniel? Então olha a importância da palavra de Deus na tua boca. Olha a importância de você reter a palavra no seu coração. Porque quando o Senhor Jesus combateu Satanás, ele o venceu utilizando da palavra. Ele combateu o inferno com a palavra. Da mesma maneira, Daniel combateu aquele tempo de guerra, de batalha que de maneira iminente viria, com palavras. Ele orava a Deus. No entanto que o anjo fala: olha, Daniel, eu vim, Deus me mandou porque ouviu tuas palavras e as tuas palavras me trouxeram até você. Deus vai mover-se em teu favor pelas tuas palavras. Agora, você é aquele tipo de pessoa que vive dizendo: para mim nada dá certo, para mim nada acontece. Ou você é aquele tipo de pessoa que diz: não, pastor, eu não sei se vai dar não sei se não, porque para mim é difícil, para mim sempre foi assim. Digo para você, são suas palavras que podem lhe abençoar ou lhe amaldiçoar. Está na hora de você se posicionar. Quando Daniel recebe o anjo fala: olha, deixa eu explicar para você. Eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que o anjo não precisava explicar. O anjo não precisava explicar para Daniel por que ele demorou 21 dias. Mas ele faz questão: olha, Daniel, para que você fique sabendo, e todo leitor da palavra, quando você descrever isso no teu livro, quando você descrever neste livro que você vai deixar, todos saibam que quando nós começamos a clamar a Deus, orar a Deus, Deus, ele se move em nossa direção. Mas no mundo espiritual há uma guerra. E essa guerra está acontecendo, como diz a palavra em Efésios, nos lugares celestiais. Neste âmbito onde os nossos olhos físicos não enxergam. Havia uma guerra, uma batalha muito grande. E o que eu também gosto de explicar acerca deste versículo, alguns historiadores gostam de falar que este anjo que vem falar com Daniel é Jesus, é como se fosse uma prefiguração de Jesus. Mas eu vou dizer para você que este anjo que vem falar com o Daniel fala: olha, eu vim por causa das tuas palavras, e eu quero dizer para você que houve uma oposição do inferno. Houve um demônio que estava tentando impedir que nós chegasse até você. E quando estava na guerra, eu estava quase perdendo. Olha que coisa séria. E aí então ele fala: aí Miguel, um dos primeiros anjos, vem e me ajuda a vencer a batalha. Então quer dizer, eu não consigo ler Mateus 4 e entender de forma diferente que não foi Jesus que venceu o diabo. Jesus não precisou de ninguém a não ser da palavra de Deus para vencer o demônio. Então pense, este anjo aqui de Daniel não é Jesus. Não é Jesus, porque este anjo aqui de Daniel é um anjo enviado do céu. Então não pense que era Jesus que estava aqui, tá? Mas isso aqui é mais para título de conhecimento mesmo. Então quando essa resposta chega, quando a resposta de Deus vem até Daniel, Daniel precisa tomar uma decisão. A palavra que chega até a mim e a você
tem que ter uma postura. Quando a palavra chegou a ele, disse, olha, havia uma guerra muito grande. E nessa guerra, o combate foi tão sério que eu sozinho não estava dando conta do demônio que se opôs. Por que você acha? Eu já vi casos muito sérios. Pessoas doentes que recebem uma oração, a pessoa melhora, a pessoa tem uma certa melhora, daqui a pouco a pessoa piora de uma vez. Quando nós oramos em nome de Jesus, a bênção de Deus é enviada. Quando oramos aos enfermos, os enfermos são curados. Mas nós sabemos que tem a oposição espiritual, que é a oposição maligna, que é o diabo se opondo, que é aqueles demônios que tentam a todo custo fazer que você desanime, que você perca a fé, que você não acredite que a oração de um justo, de um pastor, de um obreiro de Deus, orando por você, intercedendo por você, possa mover o céu. Por isso que algumas pessoas não vivem milagres, porque elas não creem. Jesus disse, olha, se crê, tudo pode aquele que crê. Tudo é possível. Agora, quando você não crê, tudo que era para ser tão fácil, mas você, por não crer, não acontece. Você precisa voltar a crer na palavra, nas sagradas escrituras, dar valor a uma oração. Eu tenho me movido em oração, tenho buscado a Deus para que essa palavra, que desde o dia 2 de setembro de 2024, eu estou fazendo este clamor 3 vezes por dia, para que você tenha a oposição que impede você de ser curado do câncer, que impede seu casamento de ser restaurado, que impede você de ter paz na sua família, que impede você de prosperar, que impede você de parar numa porta de emprego, que impede a sua empresa de crescer. Eu tenho orado a Deus e eu sei que o combate agora é espiritual, mas nós estamos travando. Eu, juntamente com todos os pastores aqui da região sudoeste, os obreiros da região sudoeste, estamos neste clamor de jejum e orações, para que no nome de Jesus nós venhamos vencer esses combates. E esses demônios que estão achando que vão rir da nossa cara, nós vamos pisar a cabeça da serpente, em nome de Jesus. Não se esqueça que desde o primeiro dia que você começou a buscar, Deus já enviou a solução. E a solução que lhe foi enviada do céu. E digo mais para você. A oração que nós estamos fazendo, ela move o céu. Eu vou clamar agora e eu quero que você junto comigo entre nessa oração e vamos combater, porque Deus, Ele está presente aqui no estúdio, na sua casa, onde você estiver. Deus vai se mover e fazer a obra na sua vida, porque todo aquele que clama tem resposta. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, mais uma vez, iniciando esta oração, como sempre digo, não é por muito falar que sou ouvido, mas eu tenho certeza que as orações que fazemos movem o Senhor em favor daqueles que estão doentes, dos que estão fracos, dos que estão oprimidos, sobrecarregados. E aqui estou eu, Jesus, pedindo ao Senhor que coloque sobre estas águas uma unção para curar, para libertar e para operar maravilhas extraordinárias. Que Jesus, aquele que está doente, aquele que está com um problema sério intestinal, essa pessoa, tudo que ela come ou volta ou ela tem uma constipação, ela passa mal, está com a barriga inchada, é um problema seríssimo, é um problema de gastrite, úlcera, é um problema de alguns nódulos que estão aparecendo. Foi feita inclusive uma endoscopia, o médico encontrou nódulos no intestino dessa pessoa. Mas eu estou aqui, Jesus, clamando segundo a tua palavra, que diz que tudo é possível ao que crê. Meu Deus, quando esta pessoa beber desta água, ela vai beber desta água e assim como esta água vai descer, meu Deus, pelo sistema digestivo, quando essa pessoa tomar desta água será como um santo remédio, que vai passar curando, ó Deus, arrancando nódulos, arrancando cânceres, arrancando úlceras, gastrites, fissuras, machucados no intestino,
que, meu Deus, os médicos estão preocupados, que não descobrem meios para resolver sem o meio cirúrgico, e a cirurgia pode tirar a vida dessa pessoa. Mas estou aqui, Jesus, crendo que essa oração será respondida e que essa pessoa, meu Pai, que está sendo oprimida pelo demônio, a partir de agora, eu me ponho na brecha por essa pessoa e digo: demônios, saiam deste lugar, sai deste quarto de hospital, sai do ventre, da barriga deste homem, sai do intestino dele, sai do intestino dela agora, em nome de Jesus. Eu declaro: vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Agora, com fé, você crendo nessa oração, a água consagrada, beba desta água, ainda que você beba desta água por alguém que não está ouvindo essa oração, mas pela fé, você vai beber desta água e essa pessoa será curada em nome de Jesus. Beba.